Olá, continuando a nossa aula de grego, eu espero que até agora você tenha tido um grande proveito no estudo dessa língua que é tão preciosa acerca do grego koiné. É o grego bíblico, o grego em que foi escrito o Novo Testamento e o mesmo grego que foi traduzida a versão hebraica da Bíblia, que é chamada de Septuaginta, né? A versão dos 70. Então, vamos trabalhar agora os substantivos. Declinação. Eu queria que você gravasse bem esse nomezinho, declinação, né? Substantivos. E os exercícios vão ajudar muito você a desenvolver e nós vamos também aprender. Então, vamos lá. Primeiro, vamos usar aqui uma frase para que a gente possa entender o que eu estou querendo dizer. Então vamos lá, voltar para aquela nossa letra complicada. Deus ama mundo. Então nessa frase aqui, nós temos Deus ama mundo. Quando a gente tem Deus aqui como sujeito, ama é o verbo, e o mundo aqui seria o substantivo. Olha bem, Deus, que é o sujeito, também é um substantivo, ama é o verbo e mundo um substantivo. A gente poderia representar já isso aqui, você já sabe já, então vamos lá fazer, né? No grego seria theos, ama. Por que ama? Porque você ainda não aprendeu a palavrinha que a gente vai usar aqui. Aí por enquanto a gente vai ficar representando sempre partes em português, partes no grego. Então vai ser, cosmon. Cosmon, pontinho ali. Deus ama mundo. Deixa eu apagar essa parte aqui de cima para eu poder fazer outra. E também era bom a gente ficar com dois comparativos para você já captar o que eu estou querendo dizer. Então nós vamos fazer as declinações dos substantivos. Você poderia perguntar para mim o que é declinação do substantivo? Eu não conheço isso no português, realmente. Isso não existe no português. Então vamos ver aqui mais uma frase, que seria mundo. Eita, que mundo feio, hein? Mundo ama Deus. E mundo ama Deus. Aí você também já sabe fazer, né? Você já sabe como é mundo, já sabe como é Deus, sabe que o ama vai ficar do mesmo jeito. Então, como seria aqui? Mundo, você vem aqui, e cosmos. Ama. E aqui você já sabe também que é theon. Lembra da interrogação no grego? Ponto e vírgula. Cosmos ama theon. Então, você já viu que tem alguma coisa aí que está soando diferente. O que é que está soando diferente? Exatamente. Nós vimos que existem dois dignitários em uma língua, né? Que é o substantivo e o verbo. Então, tudo é feito de substantivo e verbo. E as outras palavras são consideradas como os auxiliares, mas o básico é o substantivo e o verbo.
Aí você diz, por que nunca ensinaram isso pra gente quando eu aprendia português no colégio? Pois é. Se você entender que as línguas são formadas de substantivo e de verbos, você vai ver que depois os auxiliares é muito mais fácil de ir agregando a uma língua. Então, um substantivo, como o nome já está dizendo, ele aponta para uma substância. Litos seria pedra em grego. Homem seria antropós. Palavra seria logos. E já o verbo não, indica uma ação, não é? Eu falo, eu amo, aqui no caso, o verbo o verbo amar. Então, quando indica uma ação, é um verbo. Na formação de frases, nós usamos substantivos e usamos verbos. Vamos eliminar logo isso aqui em português, que a gente agora não precisa mais perder tempo com português, a gente já viu o que é a frase, a gente já conhece a frase, a gente já sabe o que é, na verdade. Então, basta eu mostrar isso aqui a vocês agora, e vocês já sabem o que é Deus e o que é mundo. Mesmo notando que existe uma diferença aqui entre o cosmos e o cosmon, entre o theos e o theon. Aí por quê? Porque eu falei aqui algumas palavras em grego e eu acho que eu deveria colocá-las para você também já ir gravando. Lembra que eu falei pedra? Quando eu falei em substantivo, ó, lithos. Então, isso aqui é pedra. Eu falei também homem, não foi? Então, homem seria anthropos. Anthropos. Homem. Aí eu falei também palavra. Então vamos lá para a palavra, que é o logos. O verbo, lembra? Isso aqui você já sabia, né? O logos. E falei também do verbo, que foi eu falo. Então vamos colocar aqui o verbo, que é o verbo legou. Agora fica bem entendido aí o que é que eu estou querendo dizer. Isso aqui não tem iota. Então é litos, anthropos, logos e lego. Mas o importante para a gente agora é ver aqui, ó, cosmos, theon, deos e cosmon. Então, ó, theos, theon, cosmos, cosmon. E agora? Então, na formação de frases, usamos substantivos e usamos verbos. Substantivos e verbos. E nessas frases, a relação entre os dois, eles podem ser aqui completamente diferentes. Se eu disser, por exemplo, um homem fala. E se eu disser, ele bate no homem. Então, na primeira frase, o substantivo homem aí é sujeito, fazendo a ação indicada pelo verbo, né? Falar. Um homem fala. Homem seria o sujeito e a ação falar. E na segunda frase, quando diz ele bate no homem, o mesmo substantivo da primeira frase, homem, aqui é objeto, ele está sofrendo a ação. Ó. Ele, que aí seria o sujeito, bate é a ação, e homem deixou de ser sujeito e passou a ser objeto. Então, veja que substantivos, eles podem mudar. Eles podem ser sujeitos, eles podem ser objetos. E como é que a gente pode distinguir, então, um substantivo de um sujeito numa frase? Ora, eu disse, um homem fala, ele bate no homem. No português, a gente usa a posição das palavras na frase para fazer a diferença. E isso complica tudo. O sujeito vem antes do verbo. O homem fala uma palavra. Fala, então antes de fala, que é o verbo falar, homem. Então homem seria o sujeito. E o objeto vem onde? Depois do verbo. Se a gente pegasse essa frase aqui no português, Deus ama o mundo. Então, Deus automaticamente seria o sujeito, que está antes do verbo, e depois do verbo, mundo seria o objeto. É sempre essa ordem
quando se trata do português. Um homem fala uma palavra, né? Então a ordem indica a função. Se eu dissesse, o homem morde o cachorro, ora, iria soar mal, a não ser que realmente o homem fosse lá e desse uma mordida no cachorro. Porque na verdade a ordem das frases seria: o cachorro morde o homem, ou seja, cachorro seria sujeito. Se eu dissesse homem morde cachorro, e repito, a não ser que isso tivesse realmente acontecido, ia dar um parafuso na sua cabeça. Contudo, no grego, não é utilizado a ordem das palavras para esse fim. O grego usa outra forma de indicar estas funções. É que nós modificamos as terminações. Lembra que a gente modifica lá no nosso verbo? Não é? Eu amo, tu amas. Então, quando eu modifico a terminação do verbo, modifica quem está falando, modifica o tempo, modifica a voz. Aqui, no nosso caso, que nós falamos de substantivo, a gente tem essa mudança. Lá no português, quando a gente faz a mudança do verbo, a gente chama isso de conjugação, né? Vamos conjugar os verbos. Que no grego também tem a conjugação dos verbos. Mas nos substantivos no grego também existe. Isso se chama declinação. Ou seja, declinação o que é declinação? É como se fosse uma conjugação. Exatamente. Só que nós chamamos de declinação dos substantivos. Ou, se você quiser, a sua conjugação dos substantivos. Só que tem uma diferença grande. Isso no grego faz uma diferença enorme. Se isso fosse no português, veja como seria fácil a gente aprender. O que você acha aí que está acontecendo? Muito simples. Olha essa terminação aqui, ó. Cosmos. E olha essa, theos. Olha essa, theon. E olha essa, cosmon. O que é que você deduz? Veja que o que é que o grego faz, que uma palavra possa ser sujeito em uma frase e depois o objeto na outra. Direto. Você, quando olhar, você já sabe. Se aqui eu tenho theos, ama, cosmon, theos termina com ômicron e sigma. Essa terminação de ômicron, sigma, já diz que isso aqui é um sujeito. É um sujeito. E aqui seria automaticamente o objeto. Então, nessa outra frase aqui, você viu que theos deixou de ser theos para ser theon. Passou a ser o quê? Objeto. E cosmos, como recebeu a terminação cosmos, o ômicron sigma, passou automaticamente para ser o sujeito. Conclusão. No grego, o sujeito é indicado pela terminação os. E o objeto é indicado pela terminação on. Ou seja, não tem como errar. Não tem como errar. Eu vou eliminar essas palavras aqui e a gente vai fazer agora um pequeno teste, né? Só para ver se a gente conseguiu entender direitinho o que é que eu estou querendo passar. Você imaginou, quando você vai estudar a Bíblia, você descobrir que não existe como você errar? Não tem como você olhar e dizer, não, eu não sei se aqui quem estava falando era Deus ou era o homem que queria dizer. Não, não tem como. Pela terminação ele já diz o que ele é, já analisa. Então, se eu já tenho essa análise gramatical pelo texto, automaticamente não tem como dizer nada diferente. Não foi à toa que Deus escolheu um momento propício para poder mandar o seu único filho ao mundo. Ele esperou o momento em que Alexandre, com suas conquistas, pudesse deixar a língua grega dominando e, ao mesmo tempo, fez com que Roma dominasse todo o império. Então estava lá Roma dominando o império e estava lá o grego sendo a língua falada no mundo. Então ele se utilizou da paz romana para poder as coisas acontecerem e da língua grega para poder difundir toda a palavra de Deus. E que, com isso, evitasse muitos problemas, mas muitos problemas.
Aí você vai dizer, mas uma língua sempre tem problema, o próprio grego vai ter problemas. Exatamente, a gente vai estudar muitos desses problemas. Mas você já chegou a uma conclusão, é que tem problemas, mas a sua grande maioria são claramente reconhecidos. Não tem como fazermos diferente. Feita aquela historinha que eu falei lá do carbono 14, lembra? Quando diz, favoreceu a igreja, as pessoas dizem, perfeito, perfeito, gostei. Não, agora diz que foi 3 milhões de anos atrás, eu discordo disso. Não, o carbono 14. Não, nesse caso, não tem como discordar. Quem estudar o grego, seja no Brasil, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, todos os estudantes de grego vão aprender a mesma coisa. Consequentemente, ele não tem como falar diferente. Olha, isso aqui é um sujeito. É um sujeito. Terminou com Ômicron, sigma, os. A palavra era exatamente essa. Logos, sujeito. Eita, era logon. Logon, objeto. Não tem como fugir disso. Então, vamos ver aqui algumas frases e vamos tentar identificar aqui o que seria o sujeito. Se eu pegasse aqui e eu colocasse Theos, fala, logon. Quem seria o sujeito e quem seria o objeto, né? Aqui, logon, palavra. Então, objeto, sujeito. Não tinha como ver isso diferente. Vamos outra. Theos ama Dulon. Dulon é servo. Dulon. Se foi Dulon, você já sabe automaticamente que aqui é o objeto, aqui é o sujeito. Se fosse o contrário, seria theon e aqui seria doulos, automaticamente. Veja aqui outro exemplo. Se eu botasse doulos, já mudou. Doulos ama. Oh, que lindo. Doulos ama. Como seria essa frase? Servo ama Deus. Está vendo a interrogação aqui no final? E automaticamente Deus aqui seria o objeto. E aqui seria o sujeito. Servo passou a ser sujeito. E se eu dissesse agora isso aqui, Theon ama doulos. E dissesse, traduza essa frase. Theon ama doulos. Ora, se você traduziu Deus ama o servo, você errou. Porque na verdade quem é o sujeito aí é esse aqui, Não importa onde ele vai estar na frase, não. Seria servo ama Deus. Perceberam agora como o grego é incrível? Não importa se ela está no começo, se está no meio, se está no fim. Se terminou com os, ela é o sujeito. Não importa. Essa frase deixa claro ali quem é o sujeito. Não adianta eu ir traduzir e dizer, não, mas Deus aqui está no início. Não, mas, olha, no português, não adianta. Ali é bem claro e você vai ter que entender que doulos significa o sujeito, porque a terminação é que vai dizer o que ela é na frase. E se eu tivesse botado Theon doulos ama, como seria a tradução? Seria do mesmo jeito. Seria servo ama Deus. Não importa a ordem na frase grega. Não importa. Sempre a terminação é que vai dizer o que cada uma significa. Ou seja,
Olha outra aqui para concluir agora. Logon fala doulos. Tradução, eu começo sempre, onde é que está o sujeito? Olha ele aqui. Então eu vou dizer, servo fala palavra. Exatamente. Servo fala palavra. Mesmo estando o logon iniciando a frase. Com isso nós podemos afirmar, logos é sempre sujeito. Se fosse objeto seria logon. E logon é sempre objeto. Porque se fosse sujeito seria logos. Então no grego a ordem não indica a função, mas o caso indica a função. E qual é o caso? O primeiro caso que nós vimos, a terminação os, ele é chamado de nominativo. Esse primeiro caso nós chamamos ele de... Eita, esse M ficou cruel. Vamos apagar? Vamos apagar, é melhor. Nominativo. Terminou os, ele vai ser nominativo. E, é claro, o segundo caso, quando terminar em on, automaticamente ele deixa de ser nominativo para ser o objeto. Ou seja, terminou em on, como aqui, ó, theon, a gente já sabe que ele é um objeto. E nós chamamos ele de quê? De acusativo. Então é um nominativo e um acusativo. E assim a gente pode fazer essa ideia do que o grego pode trazer para a gente. Antes de passar esse exercício aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui com vocês, só para a gente deixar isso mais claro. Não se preocupe com o nosso tempo, o importante é que você entenda com clareza. Eu quero que você domine o grego e que não tenha mais dúvidas. Nunca mais vai existir uma pessoa que vai chegar para você e vai dizer, olha, mas não tem mais nem menos, é ou não é. Eu agora sei, eu conheço, eu não ouvi falar. Eu não te conheço apenas de ouvir falar, meus olhos te contemplam, né? Lembra lá? Então, eu quero que você conheça o grego e conheça a língua original muito bem. Aí você diz, mas aí eu tenho que decorar a Bíblia inteira, as palavras. Não precisa. Eu já disse isso a você. O importante é que você entenda. Quando você olhar e botar o olho lá nas palavras, você saiba o que cada uma significa. Porque a tradução é fácil. Vai num dicionário, vai no léxico, pega a tradução. O importante é que você entenda o que cada uma significa. Isso faz muita diferença. Vamos traduzir aqui, só para... Veja aqui. E Jesus... Aqui para ficar melhor, isso é um sigma, viu? E Jesus estin. Traduzindo, aqui é um verbo ser ou estar, então é. Jesus é. Aí a mesma coisa, se eu usasse Jesus hen, aí eu iria aqui para o passado. Então seria Jesus era, ou Jesus estava, né? O verbo ser ou estar. Então, parece muito com o inglês. Lembra do verbo to be? Então, no grego é muito. O inglês trouxe isso do grego. Ou seja, verbo ser ou estar. Jesus era ou Jesus estava. Se eu dissesse ho logos hen. Ho logos hen. Seria a palavra era, né? Ou a palavra estava. Se eu dissesse ho logos estin, a palavra passou a ser não é verdade? E
ou está, né? É ou está. Se eu dissesse Theos estin hologos. Então, Theos, Deus, estin é, aqui ó, o estin, hologos, a palavra. Aí outra aqui, uma agora que você não conhece. Se eu dissesse Alethes estin hologos kai, você já conhece também, vou só botar aqui, kai, Alethes, de novo, hen. Então, ó, Alethes é verdade, verdadeira, né? Então, Alethes es, verdadeira é a palavra, não é? Hologos. Mas como hologos, lembra? Hologos é o sujeito, então seria a palavra é verdadeira. Seria bom eu colocar essa frase inteira para você ver como é que ela está lá na Bíblia e você ver como a gente poderia traduzir. Você mesmo já vai fazer a tradução e já vai fazer essa diferença. Então, olha lá a frase completa agora, para que a gente possa fazer aquela tradução que eu disse. Vamos fazer ela completinha para a gente ver onde é que a gente está errando e onde é que a gente está acertando. Vamos ver se você realmente consegue fazer isso sem errar. Então, olha aí, ó. Traduzindo, onde é que está o sujeito? Quando eu pegar essa frase, eu vou olhar logo. Sujeito termina com os. Então, tá aqui, ó, logos. Então, minha frase vai começar a tradução a palavra. Então, a tradução seria a palavra é o verbo, né? Depois, verdadeira. Então, a palavra é verdadeira. A palavra é verdadeira. Está vendo que ele tem um artigo, hologos, está enfatizando que a palavra é verdadeira. E verdadeira era, ou seja, a palavra é verdadeira e era verdadeira, ou seja, ela sempre foi verdadeira. Ela era, ou ela estava como a verdade, ela era verdadeira e ela é verdadeira. Então ela continua sendo. Essa seria a tradução correta dessa frase. Eu ainda poderia fazer aqui uma outra frase também para a gente fazer uma identificação aqui. Deixa eu tirar isso aqui da minha lousa digital. Ainda tenho sofrido muito com ela. Não sei apagar nem escrever muito bem com o mouse. Mas é melhor do que a gente ir para o quadro, tanto o quadro branco como o quadro com giz. Eu prefiro ir aqui com vocês lentamente e a gente poder ir aprendendo também lentamente, sem pressa, sem muita euforia ou sem muita loucura. Então vamos lá. Eu digo en arche, aqui tem o iotazinho. Hen, lembra que tem também. Ro, opa, aqui eu botei ele ao contrário, não é a vírgula, é o hen. Ro, logos. Vamos ver se você consegue fazer a tradução dela agora completa sozinha. Ali é uma vírgulazinha, né? Cai. Eu vou dizer as palavras que você ainda não sabe, é claro, para você não ficar perdido. Como, por exemplo, o re, mas o resto você já deve saber automaticamente. Aqui, ó, alethes e termina com o rem. Eu tenho mania de botar o sigma porque é final, não é sigma. É o ni. Agora, então, ó, aqui é princípio, início, começo, né? Lembra de arqueologia? O que é que a arqueologia faz? Estuda
as coisas do passado, né? O começo, o princípio. Então, eu diria que, se fosse fazer a tradução, é em princípio ou em começo, era a palavra, ou a palavra já estava. E em começo, ela era verdadeira. Ou seja, no começo, a palavra já estava, já existia. A palavra existia desde o começo. E também desde o princípio, ela era verdadeira. É a precisão da língua grega, do koiné. É um dos mais preciosos que existem, né? Os casos fornecem a informação da classe gramatical aqui das palavras na oração. É como se nós fizéssemos uma análise sintática no momento em que a gente está escrevendo ou no momento que a gente está falando. Basta um olhar para o que está escrito e automaticamente nós já vemos a função de cada palavra, é imediato. Isso nos dá uma grande vantagem sobre tudo. E é bom lembrarmos que essa regra é geral, serve para o bem ou para o mal, né? O que eu quero dizer com isso é que, normalmente, nós usamos as coisas que nos convêm. Né? Exames com cientistas usando carbono 14 mostram que eram pedaços da Arca de Noé e datam do ano tal. Como confirma o que cremos, nós dizemos, está vendo a ciência provando a Bíblia. Quando o mesmo carbono 14 diz que o osso encontrado data de milhões e milhões de anos atrás, e achamos por algum motivo que não bate com a nossa crença, ou com o que se ensina dela, que às vezes não é nem o correto, mas alguém ensinou e eu aprendi assim, a gente nem sabe se está certo ou não, mas já vamos dizendo e vamos brigando já com isso. Não pode ter precisão desses experimentos científicos, está vendo que está errado, e assim que nós possamos estudar a Bíblia à luz dessa língua fantástica, né, que foi deixada como referência de uma época e momento em que Jesus, o Filho de Deus, viveu sobre a terra. Eu vou deixar agora para vocês aí um vocabulário na tela, para que vocês possam estudar. E qualquer coisa vai lá fazer os exercícios. Então, dá uma olhada agora aí nesse vocabulário que vai para a tela e depois você vai fazer os exercícios. Só um detalhe quando a gente fala aqui do vocabulário. Veja aqui essa primeira palavra, angelos, mensageiro, anjo. Aí do lado tem 175. E o que significa esse 175? Significa que essa palavra aparece 175 vezes na Bíblia. É isso aí. Então, quando você gravar angelos, você automaticamente já diz, epa, já sei 175 palavras da Bíblia. Outro detalhe, veja que a pronúncia é angelos, quando tem dois gamas juntos, um tem som de N. Essa segunda palavra aí, adelphos, né, que é irmão, aparece 34 vezes. E do lado tem um exemplo que é Filadélfia, ou seja, essa palavra veio para as outras línguas, para a nossa língua. Então, Filadélfia, na verdade, é Philos Adelphos, ou amor de irmão, amor fraternal, significa Filadélfia, amor fraternal. E todas as outras estão aí mostrando como é que funciona e como é que é em nossa língua. Eu quero dar mais um destaque também para cosmos, que cosmos, muito mais do que a palavra mundo, significa beleza, harmonia, organização. É daí que vem a nossa palavra cosmético. Olha bem, cosmos, cosmético, significa beleza. Então, quando alguém fala do mundo, a gente fala automaticamente da beleza. E outro destaque aí para nomos, que é lei. Veja que aí fala de deuteronômio, ou seja, segundo. Deuteros é a segunda, nomos é lei, ou seja, deuteronômio é a segunda lei, ou a repetição da lei. Só para que você possa entender como é que está distribuído aí o nosso vocabulário. Graça e paz e até a nossa próxima aula.